Olá, meu nome é Luiz Fernando Silva Vieira, sou do segundo ano de Agropecuária A do Instituto Federal Goiano de Campos Morrinhos e hoje vou tratar sobre o feudalismo, o mercantilismo e o humanismo, dando um pouco mais de ênfase para o feudalismo. Começando com o mesmo, o feudalismo foi um modelo social e econômico que vigorou na Europa Ocidental durante os séculos V e XV, que marcam seus marcos iniciais e finais, respectivamente, e que por muitos foi considerado uma Idade das Trevas, por assim dizer, por estar inserida na Idade Média e não ter abrangido muitos avanços econômicos nem sociais, por conta da rigidez da Igreja Católica e por conta também de que, na época, a fé se sobrepunha à razão. Então, qualquer evento científico, qualquer evento observado no mundo vivo era absorvido, era baseado e compreendido de maneira religiosa e na fé. Algumas características gerais são o enfraquecimento do poder central, que no caso era o Império Romano. Havia também o colonato, que era uma relação de proteção e obediência entre os mais poderosos e os mais fracos. Havia a economia agropastoril, que era o declínio do comércio e a ascensão da vida rural. E, por fim, havia o comitatus, que seria um laço de fidelidade entre o líder militar e os seus guerreiros. A divisão de poder da época consistia basicamente no clero, na nobreza e nos trabalhadores ou servos. O clero era composto basicamente por pessoas da Igreja Católica, era a Igreja Católica basicamente, e que exerciam influência ideológica e política em todas as pessoas da época, sendo a principal potência, entre aspas, da época. Depois temos a nobreza, que eram os detentores de terra e guerreiros militares que protegiam as mesmas, devendo assim proteger os moradores e seu território de outros invasores. Depois temos os trabalhadores ou servos, que eram pessoas que trabalhavam para esses guerreiros, que se denominavam senhores feudais, e os mesmos deviam taxas ao senhor feudal, pois assim eles teriam a proteção, morada e poderiam trabalhar em moinhos, na parte de agronomia, de pecuária, para a própria subsistência e a subsistência de todos os moradores daquela terra. Os trabalhadores não tinham liberdade e também deviam taxas para o próprio senhor feudal, como forma de pagamento pela proteção e pela morada, claro. As principais relações da época eram entre o suzerano e o vassalo, no qual o suzerano se consistia no senhor feudal, enquanto o vassalo consistia basicamente nos trabalhadores. O suzerano devia assistência jurídica e serviços militares de proteção aos vassalos, enquanto os vassalos deviam prestar serviço militar quando precisasse para o senhor feudal ou suzerano, deveria trabalhar para a subsistência de todas as pessoas da terra, deveria pagar taxas ao senhor feudal por estar ali, deveria libertá-lo quando fosse preciso, oferecer assistência jurídica também quando fosse preciso. Então, a relação era bastante desigual, por assim dizer, entre as obrigações de cada um. Agora vamos falar um pouco sobre o mercantilismo. O mercantilismo é marcado principalmente pelos séculos finais da Idade Média, onde houve um aumento da autoridade do poder do rei, ocasionando assim na formação da maioria das monarquias nacionais. Uma das causas para o avanço do mercantilismo foi a desestruturação do feudalismo, onde revoltas camponesas insatisfeitas com o sistema feudal ocasionaram na ascensão do comércio e da burguesia, e levando assim ao enfraquecimento dos nobres feudais, né, que na época eram os guerreiros. Durante o mercantilismo, houve a organização das estruturas do Estado moderno, que são semelhantes ao Estado de hoje, né? Começando primeiramente pela burocracia administrativa, que consistiam nos funcionários que recebiam ordens diretamente do rei para garantir a organização pública geral. A força militar, que primeiramente consistiu nas forças permanentes, que são o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, e
policiais comuns para garantir a ordem pública e a justiça em geral. Depois vieram as leis e legislações gerais, que consistiam em termos simples de convivência na época, que também são bem semelhantes às de hoje. E por fim veio o sistema tributário, que eram impostos e taxas cobradas aos moradores, que também são semelhantes a hoje em dia, que são para garantir suprir as despesas do governo e da administração pública. É impossível falar também do mercantilismo sem citar o grande avanço do comércio e das navegações na época, onde o trabalhador feudal deixava suas terras, sua família, seus amigos, para embarcar em uma vida onde lhe garantia apenas que talvez teria lucro, né? Porque seria uma vida baseada basicamente em comércio, buscando só lucro, venda, compra e sem muitas tecnologias na época, apenas garantiu um pequeno avanço técnico-científico, onde foi possível ser inventado a bússola, a caravela e um avanço considerável na cartografia. Outro ponto importantíssimo sobre o mercantilismo foram as grandes navegações, onde, sem dúvida nenhuma, Portugal foi a mais favorecida pelo mercantilismo. Por diversas causas, como, por exemplo, a centralização política da época permitiu um grande apoio da burguesia com o plano de avançar com o mercantilismo. As principais fases da expansão portuguesa foram o périplo africano, a chegada ao Brasil, a principal, na verdade, e também a chegada às Índias, que foi uma tentativa anterior a de chegar ao Brasil. As principais fases da expansão portuguesa foram o périplo africano, a chegada às Índias e a chegada à América pelo Brasil, onde a princípio foi uma tentativa de chegar às Índias, que as embarcações comandadas por Pedro Álvares Cabral foram desviadas e acabaram chegando ao nosso então conhecido hoje Brasil. Algumas navegações menores durante a época do mercantilismo, não muito comentadas, foram também a expansão espanhola, onde foi marcada principalmente pelo Tratado de Tordesilhas e a chegada de Colombo à América, e também as navegações inglesas, francesas e holandesas. Falando um pouco agora sobre o Renascimento foi uma época marcada principalmente pelo desabrochar de novas ideias, no que consistia em uma época que ficou conhecida de maneira contrária ao feudalismo. Visto que o feudalismo foi considerado uma época de Idade das Trevas, o Renascimento ficou conhecido como uma Idade das Luzes, visto que houve grandes avanços econômicos e sociais. Durante o Renascimento, houve também o Renascimento da arte, onde ficou bastante conhecido os autores Leonardo da Vinci, Michelangelo e... Durante o Renascimento, houve também uma grande evolução da produção cultural, dando destaque principalmente na arte italiana, mais precisamente, onde os autores mais conhecidos da época e até hoje são Leonardo da Vinci, Rafael Sazio e Michelangelo. A expansão do Renascimento se deu nos países da França, por Rabelais, da Inglaterra, por William Shakespeare, na Espanha, por Miguel de Cervantes e em Portugal, por Luís Vaz de Caminhas. Como durante o Renascimento a razão se sobrepunha à fé, acreditava-se então que o homem estava no centro, colocando assim a Igreja Católica contra as paredes, tendo assim uma crise no catolicismo, o que levou então à Reforma Protestante, que teve como suas principais motivações a venda de indulgência, a venda do perdão na época, a venda de
de raridades da igreja, como o espinho da coroa de Cristo, e a forte influência da Igreja Católica na época também não favoreciam os nobres da época, que convergiam na Reforma Protestante. Os principais movimentos da Reforma Protestante foram o Calvinismo, o Luteranismo e a Reforma Anglicana. Esse foi o trabalho e eu espero que o senhor tenha gostado, professor.